podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Se a gente fizer um corte temporal aí de 5 anos para trás, de hoje, 5 anos para trás, a gente deve ter aí um acumulado de 70 ou um pouquinho mais por cento de aumento de papel, do custo só do papel. Calma que a situação piora um pouquinho. Tá? Calma que tem mais. Calma que tem mais. Que senta que lá vem história. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. O mercado editorial brasileiro passa por dificuldades frequentes, e o transtorno da vez tem a ver com um material sem o qual o livro não existe, é o papel. No episódio de hoje, a gente conversa com o Rafael Pakanovski, ele é gerente de produção da editora Intrínseca, e ele nos conta como a indústria do livro está lidando com os reajustes sucessivos do preço do papel e quais os impactos desses aumentos no mercado editorial. Então aguenta aí que a gente já começa. A gente sabe que o Brasil tem inúmeros desafios no campo da inclusão digital e as redes neutras são parte da solução para esse problema. Isso aí, e a Vital é protagonista dessa iniciativa. A cobertura da Vital já engloba 15 milhões de domicílios com fibra ótica passada em todo o país. Internet em alta velocidade que chega através de operadoras e provedores de todos os tamanhos. Isso, e a expansão dessa rede não para. Serão 30 bilhões de reais investidos até 2025 com o objetivo de disponibilizar a internet por fibra para 32 milhões de domicílios. A Vital é uma rede aberta e neutra de verdade que vem para tornar o futuro cada vez mais presente. Então acesse o site vtal.com.br e conheça mais sobre os serviços da Vital. Sempre que a gente fala sobre mercado editorial aqui no Tecnocast, parece que é problema atrás de problema, né? Sempre notícia ruim, né, Riga? A última vez foi o Tecnocast 216, quando a gente falou sobre aquele problema da Saraiva, né? Toda a situação aí da livraria. E nesse episódio a gente entrevistou o editor Guilherme Kroll, que falou sobre os estragos que a recuperação judicial dessa livraria provocaram nas editoras. Além disso, a Livraria Cultura também está no meio de um processo de recuperação judicial. Quer dizer, só as duas maiores, né? Então, desgraça pouco é bobagem. E aí, pra piorar, teve pandemia, também trouxe uma série de desafios novos, né? Até porque as livrarias precisaram fechar, não só livrarias, tudo fechou, mas já era um mercado que estava bem fragilizado. Mas aí, desde o ano passado, parece que as coisas estavam melhorando um pouquinho, teve uma tendência ali de crescimento nas vendas dos livros, o setor fechou 2021 com um bom faturamento até, e os números de janeiro de 2022 acompanhavam esse movimento. Foram 5,5 milhões de livros vendidos, um aumento de 22,4% em relação ao mesmo período do ano passado. E o faturamento, por sua vez, aumentou um pouco mais de 20%. Em fevereiro também houve um aumento em relação ao ano passado. Então são ótimas notícias para o setor, mas aí vem um fator que entrou em cena aí trazendo bastante preocupação, que é o aumento do preço do papel, Riga. Então, a gente sabe que tá tudo aumentando. Então, bolo de cenoura virou luxo, né? O preço do quilo da cenoura tá absurdo. Mas, se a gente for falar de papel, né? Que é um material muito importante pro livro acontecer e pro livro chegar até você. Em janeiro, por exemplo, teve um reajuste de 35% na linha de papéis revestidos, que são papéis com uma superfície menos porosa, que daí eles oferecem um acabamento mais caprichado. Quem trouxe esse aumento foi a Suzano, que é uma das maiores fabricantes de papel e celulose do mundo. É uma das principais fornecedoras para o mercado interno. Um papel revestido muito conhecido é o papel couché. Ele é muito usado em revistas e naqueles livros com aquelas edições de luxo, né, que são um pouco mais caras. Esse reajuste acabou sendo parcelado, então o total de 35% de reajuste vai terminar de bater lá em junho. Óbvio que aumento nenhum é celebrado. Um aumento de 35%, mesmo parcelado, né, até junho e tal, é bem pesado, mas não parou, né? Porque a Suzano anunciou um novo aumento, agora de
13% nos papéis não revestidos, porque... E aí a coisa pega um pouco mais, porque os papéis não revestidos são aqueles mais comuns. Papel pólen é bastante usado para livros de mercado, tem o offset, que costuma ser mais barato, é muito usado em folhetos, cartazes, por aí vai. Então, tudo subiu de preço. E aí, quando algo assim acontece, a gente tem que perguntar, e o preço do livro, né? Vai subir? Porque o livro, por mais que a gente tenha e-book, audiolivro e tal, cara, tem papel ali, né? E o Brasil já não é o país que lê muito, então não é uma coisa bem-vinda a gente falar que o preço de livro também vai subir. Mas antes da gente especular sobre o preço do livro, é importante entender também o que está acontecendo para ter esse reajuste nos preços dos papéis, porque é uma situação de mercado, é uma situação bastante complexa que não se limita apenas ao Brasil. Então as pessoas estão vendo que os preços de commodities, preços de várias coisas que são tabeladas internacionalmente, estão subindo na bomba mesmo. O combustível subiu bastante, porque o petróleo subiu bastante, o barril do petróleo, e com o papel é mais ou menos a mesma coisa. Então as matérias-primas subiram bastante, então aditivos químicos que são usados para fazer os revestimentos de certos tipos de papéis subiram muito nos últimos anos, não é de agora, e a própria Suzano afirmou que essa subida no custo das matérias-primas tem forçado a empresa a subir o valor do produto final, ou seja, o papel que vai lá para a editora, para a gráfica, para fazer os livros. E outro exemplo que a gente encontra também é uma situação que está rolando nos Estados Unidos, que por lá o setor livreiro está ainda pior. De acordo com a Publishers Weekly, uma das principais fontes sobre o mercado editorial americano, o cenário nesse início de 2022 é de alta demanda e escassez da oferta de papel para impressão. E isso, um dos motivos é a pandemia, mas o que aconteceu é que durante esse período as vendas de livros subiram inesperadamente. Ninguém estava esperando que fosse acontecer uma pandemia, e nesse cenário as pessoas em casa também buscaram novas formas de passar o tempo, se entreter. O livro foi uma dessas formas, né? Foi uma coisa que as pessoas começaram a olhar mais. Só que ao mesmo tempo, o setor industrial perdeu muitos funcionários, então o que aconteceu é que a gente viu uma diminuição na mão de obra. E no mercado americano, aumentou a venda de livros nesses últimos anos, só que a demanda total de papel como um todo, não só aquele papel para impressão, teve uma queda de quase 50%. E aí, para compensar essa queda, várias fábricas mudaram o foco para outros produtos com maior saída, aqueles produtos relacionados a papel, como caixas de papelão e embalagens em geral, né? A gente está falando de um cenário pandêmico, muitas lojas online vendendo, muito delivery e tal. E a expectativa no mercado americano, pelo menos, é que essas fábricas, né, que tiveram que mudar o foco, elas não vão voltar atrás, porque tem uma fonte, elas acabaram de encontrar uma fonte mais certa de receita, mais interessante que vender papel para livro. Isso vai gerando um cenário de menor estoque do produto. A Suzano falou que em fevereiro estava operando com estoques muito baixos, mas suficientes ainda para cumprir os compromissos dela. E estoque baixo de qualquer coisa, né? Beabá, oferta e demanda, economia, one-on-one, né? Fatalmente vai levar ao encarecimento do produto. Então, estoques mais baixos jogam o preço para cima e o interesse maior por outros produtos acabam colocando o papel de impressão, o papel do livro, em segundo plano ali. Mas calma, que piora, tem espaço para piorar, né? Lógico, sempre tem. Que daí também vem a alta do preço do barril de petróleo, que gera consequências ali para várias partes da cadeia produtiva, então a indústria do papel não é diferente. O valor mais alto dos transportes vai sendo repassado ao longo dessa cadeia. Também tem episódios específicos que geram desabastecimento nos estoques, como uma greve de caminhoneiros na América do Norte, e no caso do Brasil, a alta do dólar também influencia bastante. Não é só o preço do papel que se baseia no dólar, entra também ali a tinta, chapas de impressão, que a chapa também é uma parte muito cara de todo o processo de impressão, processo gráfico, e geralmente esse custo é diluído fazendo uma tiragem maior. Isso vale desde o seu cartão de visitas até a impressão de um livro também. E, enfim, outros insumos também que são usados para imprimir os livros. Então, esses são alguns fatores para a gente começar a entender esse bolo que é a questão dos reajustes no preço dos papéis. E claro que não tem solução simples, né? Senão a gente só terminava o Tecnocast aqui. Então, lógico que a gente vai começar a pensar em algumas coisas. Por exemplo, e se as editoras focassem mais no digital, né? Porque e-book, teoria, não é influenciado pelo preço do papel. Só que a regra no mercado, vocês devem ter percebido isso,
isso é atrelar o preço do e-book ao preço de capa do livro impresso. Então, se um sobe, outro acaba indo junto. Mesma coisa daquele da gasolina e do álcool, né? Não necessariamente o preço da gasolina tá atrelado ao preço do etanol. Um vem da cana, outro vem do petróleo. Só que todo mundo aprendeu a fazer aquela conta dos 70%. Então, acabou aumentando também, né? E lógico que tem vários outros fatores envolvidos, o preço do açúcar e tudo mais. Mas para quem quiser entender melhor esse processo de precificação de livros, dá uma olhada no Tecnocast 201. A gente fala só sobre o mercado de livros digitais no Brasil, mas a curto prazo, o mais provável é que as editoras tenham, no mínimo, que diminuir as margens de lucro. E vamos ver como esses aumentos sucessivos vão ser repassados para o consumidor final, né? Porque no final das contas, o preço do papel deve influenciar bastante aqui na nossa ponta. Não existe almoço grátis. Todo mundo vai acabar pagando, né, por esses aumentos aí. E a gente vai tentar entender um pouco melhor essa situação toda agora conversando com o nosso convidado, que é o Rafael Pakanovski. Ele é gerente de produção da Editoria Intrínseca e conta um pouco pra gente dos bastidores desse mercado, como é que tá sendo fazer negociação para conseguir imprimir livro. Tem até casos onde ele não tá conseguindo mais fazer a encomenda do papel, porque acabou e o livro tá lá parado esperando para ser impresso. Bora pro papo. Fala, Paca, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Beleza? Tudo bem? Ô, Paca, você trabalha há bastante tempo no mercado editorial, então eu queria que, para começar, você contasse um pouquinho das suas experiências, da sua carreira, para o ouvinte entender também quem é você, o que você faz da vida. Quem sou eu na fila do pão, né? Como diriam outros. Vamos lá. Rafael Pakanovski, sou gerente de produção da Editora Intrínseca. Eu tô no mercado editorial há 15 anos, na editora completo 12. Por formação, sou designer, sempre gostei muito da parte de cinema, mas enveredei e amei muito a parte de livros quando entrei na faculdade. Hoje trabalhando com tanto produção gráfica como produção digital, e hoje em dia produção digital a gente divide em duas frentes, tanto o e-book como áudio, mas comecei mesmo como gráfica. E aí, na frente da Editora Intrínseca, como gerente de produção, no dia a dia você tem contato com essa parte também de custo dos livros, né, de negociação. Você estava até contando pra gente uns detalhes aí dos bastidores, mas você tá diariamente em contato com isso também, né? Integralmente, né? Eu e a equipe aqui, a gente faz o contato diário mesmo, assim, muitas vezes ao dia, com gráfica, não só o mercado de gráficas em si, mas todo o mercado que controla toda essa parte de produção, né? Tanto de insumos, papel, entre outras coisas mais, né? Legal, mas Paca, assim, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né? Com essa sequência que o mundo tá vivendo entre pandemia, guerra, várias questões internacionais, não são exclusivamente do Brasil. O preço de tudo tá subindo, a inflação tá atacando em vários setores, e um dos setores é esse setor de papel, celulose. A gente soube que a Suzano, por exemplo, recentemente colocou 2 aumentos ali no preço dos papéis e, naturalmente, isso causa bastante preocupação no mercado editorial, porque, enfim, apesar de ser uma parte pequena, teoricamente, do custo do livro, se a gente considerar só o papel, até queria que você explicasse isso, né? O que mais envolve ali o custo do livro, esses aumentos foram representativos e não tem expectativa para que eles parem de acontecer, porque está ligado também a questões internacionais, como, primeiro, a questão do câmbio, o aumento do dólar, e segundo, aumento de matéria-prima, de commodities. Então, assim, é um bolo que é difícil a gente enxergar uma saída. Então eu queria que, começando por aí, você explicasse pra gente, assim, nos últimos anos, quantos aumentos você presenciou aí na Intrínseca e como isso tem impactado, de uma forma geral, o mercado editorial brasileiro. Não sei se você consegue passar pro ouvinte uma noção desses valores, quanto que a gente tá falando de aumento, o que isso engloba, né, de uma forma geral, como é que tá a situação pros livros? Então, acho que falando um pouco propriamente de custos do livro, a gente faz uma separação aí numa produção do que a gente chama de custo industrial e custo editorial, né? Custo editorial é o que a gente absorve aqui, propriamente dito, internamente na editora, né? Pode ser que tenha um trabalho ou outro externo, às vezes tradução, diagramação, tudo, mas isso está englobado no trabalho editorial em si. E aí a gente tem a separação dos custos industriais. Esses custos industriais somam aí
o custo propriamente da impressão, que é o custo diretamente da gráfica, quem está produzindo, quem está imprimindo, quem está botando tinta no papel e o próprio papel, né? Logicamente, a gente tem umas outras coisas ali, caixa de papelão. Caixa de papelão é um bom exemplo, porque a gente, durante a pandemia, teve um cenário muito complexo aí de falta de papelão. Isso é um outro assunto que a gente pode abordar também em outro momento. Mas outras coisas que acontecem é exatamente os custos industriais lidando na gráfica, que são os insumos que normalmente, em sua grande maioria, são insumos importados, né? Ou algum tipo de matéria-prima para produzir esse insumo nacionalmente vem de fora também. Então tudo realmente, como você falou, está sendo impactado, né, pelo dólar. E agora, falando provavelmente do papel, você chegou a falar que ele até representa uma parte pequena. Eu vou te falar que isso a gente podia considerar aí 3, 4 anos atrás, ele considerava uma parte pequena, mas se a gente fizer um corte temporal aí de 5 anos para trás, de hoje, 5 anos para trás, a gente deve ter aí um acumulado de 70 ou um pouquinho mais por cento de aumento de papel, do custo só do papel. Calma que a situação piora um pouquinho. Tá? Calma que tem mais. Calma que tem mais. Que senta que lá vem história. A gente está considerando esse 70% sem os aumentos deste ano. Eu tô puxando dezembro de 2021 para trás. Se a gente considerar... Ou seja, antes da guerra. Exatamente, antes da guerra. Janeiro de 2021, já tivemos 2 aumentos. Na verdade, a gente teve um e vai ter mais outro agora em abril. Esses aumentos juntos, considerando essa faixa que eu falei de 5 anos, somam 90%. A gente teve 90% de aumento no papel. Como comparativo que eu sempre gosto de explicar internamente aqui na editora e também externamente com quem eu converso, proporcionalmente, o custo gráfico, que é aquela primeira faixa do custo industrial que eu falei, não teve esse tipo de aumento. Tanto que, por exemplo, ano passado, que anualmente eles repassam um dissídio, que eles chamam de dissídio gráfico, eles não tiveram isso em 2020, eles passaram em 2021 uma soma do que eles deveriam ter em 2020 com mais 2021. E ainda assim ficou abaixo do que deveria ser, né? Pela realidade, pela inflação e por tudo mais que acontece no país. Então, efetivamente, o custo da matéria-prima do papel subiu desproporcionalmente em relação ao custo gráfico. Acho que essa quase máxima, né, do papel hoje ter um custo um pouco menor não é mais verdade, né? A gente vê em determinados livros, dependendo da quantidade de páginas do livro, você vê o custo do papel como o custo mais alto do que o custo propriamente da gráfica. E, infelizmente, é um custo que é inegociável. A gente não consegue negociar. A gente não tem margem para negociação desse custo. O preço do papel é aquele, o unitário do quilo é aquele, a gente tem que pagar pela quantidade que a gente vai gastar. A gráfica a gente aperta um pouquinho ali, ou tira algum acabamento ali, ou faz um tipo de impressão diferente. A gente tem um manejo, tem como diminuir e reduzir um pouquinho essa margem desse custo, mas o custo de papel é um custo praticamente fixo dentro desse custo industrial, né? E quando tem uma série de aumentos em matéria-prima, claro que a gente fica preocupado com o preço do produto final, né? Então, acho que para o público mais geral, tá mais claro, por exemplo, o aumento do preço do petróleo, né? E a Petrobras aumenta, né, também o preço do petróleo, isso os postos de gasolina vão repassar na bomba e gasolina 7, 8, em alguns lugares R$9, então não tá fácil para ninguém. E o preço do livro no Brasil já é um assunto bastante comentado, né? Porque muita gente acha que livro é caro no Brasil. A gente até comentou isso em um Tecnocast anterior, se a gente for olhar para a inflação, né, o acumulado de todo esse tempo, até que o preço do livro cresceu menos do que a inflação. Mas, de qualquer forma, com todos esses vários aumentos seguidos aí no preço do papel, deve ter um certo repasse do reajuste no preço do papel pro preço de capa do livro. E aí eu queria entender, Paca, qual você diria que foi o impacto desses aumentos no preço do livro, né, do produto final aí no Brasil nesses últimos anos? Olha, eu não consigo te falar e precisar percentualmente qual foi o impacto, porque é isso que eu falei, né? A gente destrincha um custo unitário de livro, e se a gente for destrinchar mais ainda o custo editorial, vai variar dependendo da quantidade de páginas de cada livro, dependendo da tiragem de cada livro, dependendo do processo de produção ou como está sendo produzido aquele livro, né? Mas o impacto é alto. O impacto é alto e o repasse não é tão alto assim, porque se a gente fosse repassar oficialmente tudo que a gente recebe de aumento, eu não estaria, por exemplo, aqui falando com vocês sobre produzir livro, seria inviável. Vender livro no país seria uma coisa assim, como querem fazer, né, com a taxação, realmente só para rico, né? Ninguém compraria mais livro. É uma coisa assim, muito, muito complexa, e é um assunto delicado, porque os repasses existem, a gente está num momento bendito, né? No caso, o bendito é bem dito, né? Maldito, na verdade, por conta de guerra e por conta de todas as outras coisas que estão acontecendo. Isso só traz, assim, insegurança, né? Porque a gente sabe que aumentou agora, a gente sabe que daqui a um mês pode aumentar de novo, assim como a gasolina
gasolina, e a gente pode tratar exatamente igual. Só que efetivamente isso não é passado para um público que compra o livro, né? Efetivamente é um derivado da celulose, assim como a gasolina é um derivado do petróleo. O petróleo é uma commodity, a celulose também é uma commodity. O preço do papel está crescendo porque a celulose lá fora está crescendo, está sendo valorizada, o repasse é maior. Tem livros que a gente deveria sair com uma tiragem um pouquinho maior, mas a gente não consegue porque a gente gasta muito no papel, então a gente diminui aquilo. Diminuir uma tiragem, falando de um preço, de um custo gráfico de impressão, quanto menos em quantidade você produz, inversamente proporcional ao preço, então você aumenta aquele custo. Então assim, a gente às vezes tenta produzir uma tiragem maior, a gente pensa numa venda de 1 ano, a gente tenta produzir o livro para se vender em 1 ano, e a gente teve uma diluição de preço. Isso ajuda também a gente precificar na ponta o preço. A gente consegue diminuir aquele valor de capa. Com esse aumento de papel, e também com a falta de papel, a gente está sentindo falta de papel já no mercado, a gente às vezes tem que ficar pensando, poxa, eu vou botar tanto papel naquele livro e eu tenho tanto para aquele outro livro. Vamos tentar equilibrar. Então a gente diminui as 2 tiragens para conseguir produzir os 2 livros ao mesmo tempo. Quando a gente diminui as 2 tiragens, automaticamente a gente está aumentando o preço de custo gráfico, né, de impressão daqueles 2 livros. Então a gente tem que começar a pensar, poxa, até onde eu consigo diminuir a minha tiragem sem impactar tanto o preço do livro, já impactado pelo preço do papel. Então, assim, são várias contas que a gente precisa começar a fazer e ponderar para saber se vale ou não fazer aquela tiragem e, às vezes, até se vale ou não fazer aquele livro. É interessante porque é muito conta e nos centavos e na vírgula da porcentagem para ver a viabilidade de uma coisa, né? De um livro ali. Eu lembro que, eu não sei agora qual foi a rede de fast food que fez isso, não é porque eu não tô querendo fazer propaganda, mas chega uma hora que, por exemplo, os insumos, né, os alimentos, eles também passaram por esse período inflacionário ali. Aumentou o preço de muita coisa, então muita, sei lá, carne, batata, essas coisas, tá tudo subindo de preço. E só que chega uma hora que você não consegue mais aumentar o preço do alimento pronto ali, né, da comida pronta, sei lá, do sanduíche, do frango frito, da batata frita, etc. Então, a rede, a cadeia ali, tem que procurar formas de absorver parte desses custos ou a tentar usar alguma estratégia diferente, né? E uma das estratégias, por exemplo, é diminuir as promoções, porque se você diminui as promoções, você aumenta um pouco o preço do produto, mas o consumidor não percebe tanto, diferente de você aumentar o preço do Big Mac ali e dobrar o preço, por exemplo. Aí o cara vai perceber na hora, assim. E também a questão de você lançar porções maiores, né? Porque o custo, às vezes, não tá tanto na matéria-prima ali, mas tá em várias outras coisas ali. Salário de funcionário, embalagem de alguma coisa. Então, quando você aumenta algo que tem menos peso ali, você consegue equilibrar mais as contas. Então, acho que esse negócio de tiragem é muito coisa de editora, né? De equilibrar as contas ali e equilibrar os custos ali. Exatamente. Eu acho que esse tira, põe, coloca, deixa de lado, são coisas que a gente consegue movimentar ali numa produção de um projeto específico, né? Assim como você bem citou na questão do alimento. Você promocionar menos, tem gente que, por exemplo, vende, não aumenta o preço, mas o que faz? Diminui a porção. Ah, pacote de bolacha é o que mais tem, né? Ketchup, bolacha. Exato. Aí você tira 4 bolachas no pacote e diminui, mas manteve o preço. Você equilibrou a conta ali em algum momento, né? Mas é isso. A gente pode fazer isso num projeto gráfico e tentar diminuir o número de páginas para consumir menos papel, de repente. Tem alguns manejos, tem como a gente fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na qualidade e na questão do leitor, né? Eu acho que a gente não pode entregar um produto simplesmente por entregar qualquer coisa. A gente tem que pensar na qualidade daquele produto e isso tudo passa pela viabilidade do projeto. Ainda mais porque o público leitor, geralmente, ele gosta da experiência do livro, do design. Então, se você alterar alguma coisa radical, tipo, diminuir demais as margens das letras para caber em menos páginas, o leitor vai notar e não vai gostar. Essa experiência também prejudica. Sem dúvida nenhuma. Isso, às vezes, é uma marca da editora. Às vezes tem um projeto, a editora tem um projeto padrão que ela precisa mudar radicalmente para tentar absorver todos esses custos que têm aumentado. E aí você, num primeiro projeto, num mês você faz de uma forma, no mês seguinte você está fazendo de outra forma diferente. A gente tenta não fazer isso e quando a gente tenta fazer de uma forma super sutil. Mas tem uma questão que você citou também, que é a do papelão. E a gente viu também esse ponto que tem fabricante priorizando fabricar
papelão, fazer papelão, do que fazer o papel. Ou seja, o estoque baixo do papel é justamente um sintoma de várias questões, né? O preço alto é um sintoma do estoque baixo, enfim, todas essas questões aí envolvidas, mas também tem esse ponto agravante que tá fazendo mais sentido, tá sendo mais lucrativo para as empresas fabricarem o papelão, cuja demanda aumentou bastante também por conta da pandemia, produtos comprados pela internet, muita caixa, muita entrega. Valeu a Amazon, que outro dia comprei 5 garrafas de refrigerante e mandaram em 4 caixas. Só não mandaram em 5 porque uma caixa tinha 2 garrafas, mas cabe ele simplesmente, por que não mandou numa caixa só? Enfim, e aí foi tudo pro lixo. E aí você tava contando pra gente até, Paca, de uma situação de um livro que vocês estão precisando lançar, né? E tava discutindo aí que vocês não conseguem achar papel pra fazer o livro, ou seja, às vezes a questão não tá nem no custo que já tá alto, tem a questão também da escassez, de você não conseguir alimentar o mercado, colocar lançamentos novos por conta da falta de papel? Exato. Nesse caso nem é lançamento, nesse caso seria uma reimpressão. É um livro que está vendendo muito aqui, que a gente já lançou tem um tempo, a gente completou a série, é uma trilogia, e a gente está girando esse livro constantemente. E simplesmente a gente tem uma tiragem que a gente definiu na sexta-feira passada, quase perto do fim do dia, para uma reimpressão. A gente colocou já fechou pedido em gráfica, a gente foi correr atrás de papel, a gente tinha papel alocado em outras gráficas, e a gente hoje foi fechar e pegar esse papel. Efetivamente a gente não tem esse papel completo para tiragem toda, e a gente só tem papel hoje para metade desse X. Corremos atrás no mercado, o nosso fabricante não tem e não deu uma previsão para entrega, a gente recorre às vezes a revendas que compram o papel também do fabricante, e eles também não têm o papel para nos entregar, e a melhor previsão para a gente começar a receber alguma quantidade de papel que talvez nem nos atenda para completar essa tiragem que a gente fechou de compra é a partir do dia 29 de março. Hoje a gente está 21. A gente sabe que essa metade de tiragem talvez não cumpra efetivamente a reposição de estoque que a gente precisava, porque o mercado está girando muito rápido para esse livro especificamente. Então a gente imprime, em 20 dias a gente tem esse livro e a gente vai ter que entrar com uma outra tiragem de novo, porque a tiragem ideal a gente não conseguiu produzir. É complexo até pensar nisso, porque na verdade você precisa estar girando constantemente. Quanto mais você gira também, você ocupa espaço de outros títulos. Você faz uma tiragem única, você consegue, além de diminuir custo, ter também um alívio na questão de tempo, não ter que reentrar com aquele livro em máquina novamente, entendeu? Isso tem afetado quais categorias, assim, algum livro específico que tem um papel brilhante, por exemplo, um quadrinho que tem toda aquela questão das cores, precisa de um papel brilhante, ou são livros mais comuns, assim, por exemplo, algo que vai para uma escola, para educação, faculdade? Quais categorias que estão sendo afetadas nesse momento? Olha, efetivamente todas. Tudo que está relacionado e é derivado da celulose está sendo afetado de alguma forma. Seja diretamente pela falta de papel, seja diretamente pela própria questão do aumento. Nesse caso específico do livro que citei, pela falta mesmo de papel. A gente está tendo uma troca de papel agora pelo principal fabricante do país. Eles vão parar de fabricar o principal papel deles, a principal linha deles, que é a linha Off-White, a principal linha para o mercado editorial, que eu digo, né? Porque eles fabricam linhas para diversos outros mercados. Eles vão fazer a troca por uma outra linha nova. Só que o que acontece? Nessa ruptura, nessa troca, não há mais papel, nem do antigo, nem do novo. Então a gente está num lapso temporal aí, eu não vou nem falar num lapso, a gente está num limbo temporal, porque a gente não tem mais papel para produzir. É o que eu falei, fechamos sexta-feira, hoje segunda eu não consigo produzir a tiragem toda. A gente buscou no mercado todo o papel e a gente não tinha. E especificamente, as pessoas podem falar, mas por que você não produz com outro papel? Nesse caso específico, a gente nem pode trocar porque é um livro de uma trilogia que tem um box fechado. Então se a gente troca o papel, a gente tem um problema futuro. Aquele livro não vai entrar naquele box na composição dos 3 títulos porque já é uma caixa fechada. Se a gente troca, a gente mexe, varia o papel, varia a lombada de tamanho, o livro não entra. Problema pro leitor, problema pra gente, problema no manuseio. É um mercado muito complexo. Eu queria fazer só uma abordagem aqui do que eu falei pra não ficar, pra ver se faz um pouco mais sentido pra todo mundo. Quando a gente fala de papel, no mercado editorial, existem algumas formas, basicamente 2 formas, né? Não são muitas, de se trabalhar com papel. O que eu quero dizer, a gente aqui enquanto editora, a gente fornece o papel, a gente compra normalmente, na maioria das vezes, o papel direto do fabricante. Eu não estou falando que isso é mais barato ou melhor. Às vezes, como eu falei, é inegociável. O preço do papel é X e a gente vai pagar X. Acontece que tem editora que às vezes
ou por questão de tamanho, por uma questão fiscal, porque envolve muita coisa por trás do papel, recop, algumas coisas fiscais que você precisa da entrada e da saída, e tudo mesmo que de maneira virtual precisa estar super certinho, senão você cai como se fosse numa malha fina, você fica restrito, não pode comprar mais. E o que acontece? Tem editora que, na verdade, pode percorrer 2 caminhos. Não comprar diretamente do fabricante. Ela pode produzir com a gráfica e a gráfica fornece esse papel. Em geral, é um custo um pouco mais alto, porque no final a gráfica trabalha como revenda. Ou a própria editora compra direto de revenda. Ah, sim, mas de qualquer forma, a origem no começo é a mesma, né? Tudo vem da mesma matéria-prima. Tudo vem da mesma celulose, isso aí. Baseado na mesma commodity, com o dólar. Então, se tá em falta pra todo mundo. No máximo, alguém pode ter em estoque ainda pra fazer uma entrega, para suprir uma demanda específica, né? Tipo, agora, vocês precisam fazer essa tiragem, não estão achando. Às vezes vocês poderiam achar com alguma outra fonte. Mas, então, o que você tá dizendo é que a coisa tá tão feia que nem assim vocês estão conseguindo, né? E aí o que faz? O que o mercado faz no momento, sei lá, se isso se agravar e de fato não tiver mais papel? Porque essa situação até me lembra um pouco a relação que o Brasil tem entre etanol e o açúcar, né? Tem muita usina que, em determinados momentos, prefere fazer açúcar e exportar o açúcar, porque a commodity está mais cara, em vez de fazer o etanol. E aí sobe o preço do combustível, porque, né, o estoque está mais baixo também. E o que a gente está vendo é parecido, né? As fabricantes ali preferindo fazer o papelão em vez do papel, porque está valendo mais a pena, a situação de pandemia, a demanda aumentou, a margem melhor, enfim, tem várias questões aí. E aí o que faz? Como que a gente resolve a questão dos livros? Eu vou te falar que não é parecido, é exatamente igual, só com uma pequena correção no caminho. Quando eu digo exatamente igual mesmo. É uma forma que preferem vender o açúcar, né? Ao invés de produzir o derivado, prefere-se vender a celulose ao invés de vender papel. Porque a celulose, quando você vende para fora, é melhor, é dólar, né? Você recebe em dólar, você recebe de acordo com o valor que ela está sendo vendida lá fora, que também está sendo reajustado lá fora a celulose. Então você prioriza num espaço produtivo dentro da fábrica a produção da celulose ou o tratamento daquela celulose e você exporta. Enquanto para o papel você precisa, da mesma forma, ter o tratamento daquela celulose, produção daquela celulose, quer dizer, você tem a extração, tratamento, produção, tudo, produzir o derivado de papel. Quando você produz o derivado de papel, você também tem mais gastos aqui. E o preço que se ganha, a gente sabe, na venda de papel, aí eu falo propriamente no mercado editorial, é muito menor do que a venda que se dá pela celulose. Então, a escassez também se dá por conta disso. Você tem, no momento que é propício e ideal para se vender celulose lá para fora, mais celulose e menos papel. E aí eu coloco uma outra pitada aí, uma outra pimentinha na situação. A gente, mercado editorial, perto de outros mercados que usam o derivado do papel, ainda é muito pequeno. Talvez a gente não seja tão reconhecido ou reconhecido da forma que a gente merece, porque o mercado de embalagens, como você bem falou, do papelão, e não só o papelão, como outras embalagens aí de livre, além da própria embalagem da comida, a gente tem embalagem de mercado, embalagem de farmacos, entre todas as outras coisas. E aí a gente vai pensando, cara, como é que é a gente? Tipo, é aquela pergunta que eu vejo nisso. Quem é a gente na fila do pão? Quem é a gente do mercado industrial na fila do pão para outras marcas gigantes que a gente pode pensar aí, de mercado alimentício, de mercado de laboratórios, entre outros mercados que são infinitamente maiores. Então, tudo entra nessa competição. Tá todo mundo lutando pelo mesmo papel. Inclusive, eu pedi comida outro dia, né, no restaurante, e eles colocaram ali o preço da embalagem, especificaram o preço da embalagem, que é tipo, sei lá, R$5 no preço da comida, porque imagino que o aumento do preço da celulose, do papel, enfim, também afete o preço da embalagem das coisas, né, e aí tudo aumenta, né? Tudo, é um aumento. Nossa, mas R$5, a margem da embalagem foi boa, hein? O restaurante lucrou ali. Eu fiquei impressionado. Não, e é isso, é muita coisa que se envolve ali, né, daquele preço de embalagem, preço do papel, e aí um pouco do que você falou, papel de miolo, eu falei agora dessa falta, dessa escassez, é um linha off-white. Só que a gente tem outras linhas que também sofrem muito, e principalmente por conta do mercado de embalagens, que é a linha couché. A gente aqui não produz tantos quadrinhos, mas a gente vê quantas editoras aí que são não só especializadas e focadas em quadrinhos, mas que também produzem outras coisas como os livros didáticos, que são muitas das vezes, para programa de governo, é produzido em couché. A gente está sentindo uma falta gigante de couché. E a gente acabou de ter, especificamente para o couché, 30% de aumento, desde o início do ano. 30 de uma tacada só. Caramba, em 3 meses. Nem 3 meses completos. Não, e não foi nem 3 meses. Já é uma tacada só. A gente teve 30% de aumento no couché. E não tem conversa.
entendeu? Então, assim... Não, mas como que funciona a comunicação por parte das fabricantes de papel? Porque é de uma hora pra outra, assim, aumentamos o preço do papel em 30%. Não tem nenhuma coisa, alguma coisa do contrato, algum período de adaptação? Tipo, como que isso vem pra vocês? Porque quando uma matéria-prima aumenta tanto de preço assim, vocês têm que repassar de alguma forma. Vai absorver uma parte ali, imagino, mas invariavelmente tem que repassar o preço, né? Senão vocês vão ficar no prejuízo. Bom questionamento, da qual a resposta é bem fácil. Não há muita antecipação na comunicação. Diz que se vai ter esse aumento, normalmente esse aumento é dito 15, 20, 30 dias antes no máximo do que vai existir. E quando você vai tentar fazer uma compra, que eles fazem quase que propositalmente, vai ter um aumento de X pra linha tal. A gente corre atrás pra tentar comprar. Às vezes já não tem mais tanto estoque daquele papel. É proposital? Não sei. É que todo mundo tá fazendo a mesma coisa, né? Imagina. Todo mundo corre atrás ao mesmo tempo. E às vezes não tem porque já compraram antes, ou não tem porque o fabricante já não tinha antes, supondo que vai ter uma correria, vai todo mundo comprar, já todo mundo comprou no mesmo preço. Tem uma questão. E aí, quando tem uma possibilidade de abertura para negociar, não é preço. O que a gente consegue negociar, algumas vezes, e são poucas, é negociar o repasse. É negociar prazo de repasse daquele preço. Às vezes aumenta, como eu falei no Cuxê, 30%. A gente negocia, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue aumentar agora tantos por cento agora e tantos por cento depois, para a gente completar aqueles 30%. Pode ser? Um mês, aí pula um mês, aí no outro mês a gente completa aqueles 30%. E às vezes fica impossível, como você falou, a gente não repassar isso para o cliente, não repassar isso para o livro e não repassar isso para o público final, porque a cadeia anda junta. Se eu não conseguir comprar papel naquele preço, eu vou aumentar de uma vez 30% pro leitor? Não é porque a gente não faz o repasse total, mas quanto eu consigo aumentar pro leitor sem que impacte em venda, sem que impacte em qualidade, sem que impacte em produção. E aí a gente tem que ficar manejando isso. Mas preço, assim, não tem negociação. E o que vocês têm conseguido fazer até agora, Paca, pra lidar com essas situações? Porque, assim, bom, até a questão do custo, você já falou que há alguns anos, 5 anos, o custo do papel era mais baixo, o número que a gente tinha visto aqui era na casa dos 20%, mas como você falou, já subiu 90%, se eu não me engano. Então já mudou bastante, né, a composição ali do preço do livro. O que mais impacta nesse custo? Porque eu vi que também tem muita coisa que é feita lá fora, que os custos vêm de fora, né? Tinta, a chapa que é usada para fazer a impressão. E essa chapa precisa ter muita tiragem para diluir o custo, porque ela também é cara. E aí, o que vocês conseguem fazer para manejar essa situação? O custo é repassado, vocês absorvem uma parte, repassam outra parte. Vocês têm sentido impacto também já nos resultados de diminuir venda dos livros? O que a gente consegue fazer em relação ainda sobre papel é tentar antecipar compras ou tentar aumentar o nosso estoque de papel. A gente trabalha com muitas gráficas que são parceiras já de longa data, da Intrínseca, eu tenho muito contato com eles. Então a gente tenta alocar e distribuir mais ou menos o que por média, a gente produz mensalmente lá. Então a gente tenta comprar bastante papel do fabricante, deixar alocado nessas gráficas, entendeu? Sabendo e ciente de que em algum momento a gente pode produzir lá, ou se tiver falta de uma, a gente faz um câmbio, tira o papel de uma gráfica e bota na outra. É um papel que foi comprado por nós. Mas é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Nem todas as editoras têm a capacidade de fazer uma compra grande e estocar, nem em estoque próprio, e às vezes nem em gráfica. Então, isso acaba sendo um pouco restrito e sendo diferente para pequenas, médias e grandes editoras. Então, isso é um trabalho que tem que ter um equilíbrio aí também. Em cima de outros insumos, de outras coisas que a gente tenta manejar, principalmente em cima da gráfica, fazer ela sofrer um pouquinho, chorar ali, apertar daquele lado, ou mesmo do nosso lado, mudar um pouco o projeto, tentar mexer sutilmente num projeto gráfico, numa mancha gráfica para caber uma linha a mais por página. De repente você num livro de 400 páginas você conseguiu cortar aí um caderno ao meio caderno, já significativo numa tiragem. Sei lá, a gente pode economizar aí 2 toneladas de papel. É tipo a companhia aérea que tira uma azeitona do prato, exatamente, tira a bolachinha e aí para tentar manter o preço da passagem, por exemplo. É tipo isso, e aí você vai. E ainda assim tem umas que aumentam, e aí não tem como segurar, porque aí também
vem acompanhado do aumento do preço do papel, aquilo que eu falei, vem acompanhado também o preço de todos os insumos, e o insumo gráfico é dolarizado também, como você deu o exemplo da chapa. A chapa, a gente tem produção de chapa no país, mas a maioria das gráficas compram chapa de fora, vem importada, e tem muito produto que vem da China, que aí impacta não só a questão do dólar, impacta a questão do frete, transporte, né, que normalmente é marítimo, cresceu muito. E o frete também subiu bastante, né, nos últimos anos. Ou seja... E quando a gente fala de frete, assim, normalmente o pessoal pensa no frete rodoviário, né, aqui, porque o frete tá em vários momentos da cadeia, né. Tá no momento que eu compro papel e eu tenho que tirar o papel do fabricante, ou seja, de onde for, para botar em quem vai produzir. Tem o frete que tem que tirar o livro para ir pro meu estoque, tem o frete do meu estoque pro cliente, né? Do cliente eu digo livraria ou ponto de venda, pro consumidor final. O frete está atuando em várias formas. Isso eu digo frete rodoviário. Só que tem o frete inicial quando vem um produto de fora, que esse frete, na verdade, é feito por mar. Então, assim, além do tempo que se tem aí estimado em, dependendo de onde você está trazendo, sei lá, em até 3 meses, para você chegar a matéria-prima ou o insumo que foi comprado, existe uma questão de container hoje em dia, que também é feita por dólar. Para você fechar um container, você está penando, porque você precisa fechar um container completo para você trazer uma matéria-prima ou qualquer insumo, seja o que você está trazendo. Às vezes existem momentos que se traz papel lá de fora. E aí a gente fecha tipo um container inteiro com várias bobinas para trazer aquele papel. Muita revenda trabalha dessa forma. A gente tem um revendedor nosso de papel que disse que no momento ele não ia conseguir importar mais porque ele não estava conseguindo fechar container, porque não estava tendo muito pedido aqui. Porque o dólar cresceu, o papel está saindo muito mais caro, ele não consegue fechar o container, deu uma segurada na compra e na venda. Então, quer dizer, o frete está sendo impactado de todas as formas, seja ele pelo petróleo e pela gasolina, pelo combustível aqui em terra, né, rodoviário, seja ele no mar. Uma coisa que você comentou, Paca, foi na questão da negociação com o fornecedor, né, no caso o fornecedor de papel, o preço muitas vezes não tem o que fazer, o que dá para negociar é o prazo de repasse, e isso me lembra da outra ponta, né, a gente fala muito das livrarias, das lojas em geral, que vendem livros, porque tem casos em que as lojas podem fazer ali pedidos específicos por alguns livros que estão vendendo bem, e aí quando isso acontece, poxa, notícia boa, né? A loja está sinalizando que aquele livro ali tem mais chances de vender, só que como que imprime, né? Não, imprimir ele virou um desafio. E aí eu queria entender como é que fica a relação com as lojas, né? Com a outra ponta ali, em meio a essas dificuldades em torno do papel, que, claro, tá afetando todo mundo, mas uma livraria, por exemplo, que tá pedindo aquele livro e às vezes não tem como imprimir o livro. Como que fica? Eu vou falar que é bem raro a gente, enquanto editora intrínseca, não imprimir um livro que esteja vendendo. São raríssimos os casos que a gente não imprime agora, por exemplo, esse exemplo que dei, por falta de papel, mas chegando papel, seja em revenda ou seja em fábrica, ou às vezes mesmo direto na gráfica, a gente vai colocar ele em produção, para, por exemplo, completar a tiragem que a gente já fechou com a gráfica. Mas existem momentos que tem livros que são inviáveis de serem produzidos. A gente tem um livro aqui que nosso público direto, leitor, pede muito, não encontra a livraria, de um autor famoso, Rick Riordan, né, da série Percy Jackson e os Olimpianos. Só que tem um livro dele, que é um livro, basicamente um livro de arte, que o livro é muito grande, é em couché, é todo colorido, é capa dura, tem vários acabamentos, e que se a gente fosse pensar num preço dele, ele ia passar aí da casa, sei lá, de R$200. Eu não tenho como pegar e produzir um livro, R$200, uma tiragem mínima, porque se eu for tirar uma tiragem mínima, e hoje a gente está produzindo na casa aí de 3 mil, acho que talvez a nossa menor tiragem hoje, é complicado, porque aí eu penso que, sei lá, mais de R$200 vai ser um livro que eu vou produzir numa tiragem de repente, 10 mil. Mas numa tiragem de 3 mil, eu vou ter que aumentar mais ainda esse preço de capa para cobrir todos os custos que a gente teve, porque quanto menor a tiragem, maior o custo. Então, assim, ainda assim, é muito raro a gente não produzir um livro que tenha sido pedido. Claro que se é um livro que já está muito tempo desativado no catálogo, aí a gente pensa 2 vezes se a gente consegue recolocar, e aí é um exercício comercial de ir através dos clientes, os clientes eu digo não o público final, primeiro as livrarias, para saber se existe essa demanda. Se existe essa demanda, talvez reprimida ou não, a gente faz uma força e vai colocar esse livro para vender, de alguma forma ou de outra. Paca, para fechar, estamos no Tecnocast e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta aqui. Estamos falando do problema do papel.
né? E, bom, uma boa parte do nosso fluxo de trabalho, de troca de informações, já foi toda digitalizada. Como fica o digital nessa história toda? Não seria o momento, ainda mais com pandemia, com essa dificuldade de você sair de casa para ir numa livraria, enfim, agora os preços estão altos, não seria o momento do digital brilhar, de leitor de e-book, tablets, fortalecer a divulgação dos livros por esses meios? Como que tá esse cenário aqui no Brasil? Olha, eu concordo 100% plenamente com você. Eu acho que a pandemia veio aí, mostrou que o mundo digital, né, tá mais do que ativo, é a realidade, né? E a gente viu quanto que as vendas cresceram por conta pelas compras online, entendeu? Eu acho que nada melhor do que a gente fazer a leitura digital, seja ela por e-book, seja ela por áudio, crescer. Então, a gente já hoje tem mais ou menos, representando o faturamento da empresa, mais ou menos 7% dos livros digitais. Vamos falar assim. 7 ou 17, desculpa? Não, 7%. Tá. Gostaria que fosse 17, mas poderia mudar esse número aí, tá? Eu apoio a ideia, inclusive, né, eu sou do tipo que só compra no digital, no tablet, no e-book. Isso é muito bom. E só que acho que existe no país ainda algo que é um pouco restritivo, porque o livro digital você precisa de um leitor, você pode até ler no seu celular. Eu Rafael, não curto muito a leitura no celular. Leio no e-reader, mas no celular não. Mas por essa demanda e talvez por essa necessidade de ter um outro aparelho, talvez não tenha crescido como a gente imaginou que fosse, tá? Mas aí entra um outro caminho. Entra o caminho do áudio. Eu acho que o áudio é uma porta gigantesca. Eu nem falo de porta, eu falo de um portal. É um portal gigantesco que a gente pode, entrar, explorar, abrir. O áudio, você não precisa exatamente de um aparelho de um reader específico para leitura. O celular tá ali. Você escuta em qualquer lugar. Seja no ônibus, seja no metrô, seja em qualquer outro lugar, ou enquanto você está trabalhando, entendeu? Você pode estar escutando um livro, alguma coisa assim. Se a pessoa tiver uma super coordenação motora, ela consegue. Eu acho que o audiobook é uma coisa que pode trazer essa mudança. Talvez a gente não tenha conseguido fazer no e-book. Trazer essa mudança não só em representatividade de vendas, mas como representatividade de leitura, consumo, entendeu? Consumo de conteúdo. Eu reassumi, né, há pouco tempo a equipe de digital, e pesquisando e falando sobre áudio, tudo, assim, podcast é a coisa mais representativa. O que a gente tá fazendo agora, não sabia, descobri que o Brasil é o maior ouvinte de podcast do mundo. Eu não sabia desse resultado. Em consumo, o Brasil é o maior ouvinte de podcast do mundo. Assim, a gente supera Estados Unidos, a gente supera países da Europa. É uma coisa assim, é um número absurdo. Eu achei fenomenal isso. Então, assim, tava chamando o áudio de uma porta para essa... Eu não chamo mais de porta da esperança, eu chamo portal da esperança. Pro mundo digital, eu acho que, assim, hoje eu confio e acredito muito mais no áudio, trazendo o e-book, né, o livro digital, o livro de leitura, do que lá atrás ele sozinho tendo a força para transformar o físico e equilibrar em vendas o faturamento, toda essa parte financeira das empresas, entendeu? Eu acho que o áudio tem um grande potencial, muito por isso, pelo que a gente vê aí pelos podcasts que a gente eu tenho visto nesses números. Eles popularizam bastante entre aspas, o formato, né? Acostuma as pessoas a ouvirem, a aprenderem coisas novas ouvindo um podcast e dali para ouvir um audiolivro é um aplicativo, né, que você instala. Agora, o audiolivro eu também gosto, ele tem uma coisa legal, que o custo também é mais baixo. Você paga uma assinatura de algum aplicativo, você tem acesso a uma biblioteca gigante, que se você quiser, você ouve um livro por dia e tá tudo bem, né? É um preço único no mês inteiro, como se fosse assistir o Netflix. E o e-book, ele tem já um pouquinho diferente a dinâmica. Você ainda tem que comprar o arquivo. As pessoas, eu acho que essa coisa de comprar arquivo digital nunca pegou muito, e aí a gente pode falar até da música com o Steve Jobs lá com o iTunes, né? As pessoas comprando as músicas, sendo donas das músicas, esse formato nunca pegou, então não é uma coisa só do brasileiro. E aí tem um agravante que é a questão do preço ser muito equivalente, o preço do livro digital, ao preço do livro físico. A gente, num Tecnocast recente que gravamos, a nossa entrevistada inclusive disse que tem uma questão por trás aí, pelo preço ser tão parecido. Existe apenas uma margem de desconto, mas é isso, o preço fica parecido mesmo. E aí como é que fica, Paca, nessa situação que o preço está subindo do livro físico, porque os insumos estão muito caros, o dólar está muito alto, e aí quando a gente vai para a versão do e-book, o preço acompanha o livro físico, que aí faz sentido? Como é que está sendo feito isso?
Isso eu acho que é até uma parte mais comercial. Eu confesso que eu não domino muito da parte de precificação, mas se eu não me engano tem uma questão contratual. Infelizmente a gente tem que fazer esse acompanhamento, entendeu? Então se o preço base é o preço do físico, e eu acho que sim, a gente precisa de algum momento de disrupção que a gente precisa desmembrar o preço do físico do preço do digital, porque por mais que sejam conteúdos e conteúdos iguais, eles precisam ser vendidos de formas diferentes, como você falou. Não só vendido como propagado, o marketing precisa ser uma forma diferente, né? Então, eu sou adepto de uma precificação independente entre eles, porque eu acho que não só facilita, como a gente consegue explorar e diversificar mais essa venda. Nessa pesquisa, né, de pauta, o Josué levantou aqui vários dados pra gente também, e aí a gente vê alguns especialistas até já, assim, condenando o e-book em 2022, falando que não pegou até hoje porque isso é um sinal de que o formato não vingou, as pessoas não gostaram do formato, a gente precisa encontrar uma terceira via. Tem também várias questões aí que não estimulam o consumo do e-book, né? Por que eu vou pagar o mesmo preço no livro físico? Por que eu vou investir em um dispositivo para depois ficar pagando praticamente o mesmo preço no livro digital que eu pagaria no livro físico, né? Então, os estímulos precisam ser ajustados. Eu acho que isso também entra um pouco na conta de por que o formato não funciona, né? O que você acha? Não, eu concordo, mas acho que vou um pouquinho além, porque aí é uma questão até social, né? Se a gente for pensar. Cara, o Brasil como um público leitor, apesar de vender bastante, ainda é muito pouco, né? Se a gente pensar que tem regiões e cidades e municípios que não tem uma livraria, né? A disseminação do conteúdo do livro ainda é pouca ou nada. Tem gente que não conhece, tem gente que não lê. Então, eu acho que a primeira experiência do leitor acaba sendo o contato com algum tipo de livro, quadrinho, revista, né? Então acaba sendo um contato inicial físico. Demora, né? Eu acho que um tempo para ele conhecer o digital. Óbvio que a gente tem uma venda digital que ainda não é tão expressiva como a gente queria. Dá para se trabalhar de outras maneiras, eu acho que o preço realmente impacta e faz uma grande diferença, mas acho que também faz essa grande diferença toda essa questão social, né, de empenho e de políticas que façam a gente crescer enquanto sociedade brasileira, uma sociedade mais leitora, né. Então, acho que tem uma questão aí que está mais aprofundada e mais enraizada em política. E aí, política é um outro podcast, né. Ixi, aí a gente fica até amanhã aqui. Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente, você já sentiu alguma diferença no preço dos livros, dos quadrinhos, né, nas livrarias, nos sites? Ou você é mais do digital, né? Você compra os seus livros mais pro seu tablet, pro seu Kindle, e nesse caso o reajuste também aconteceu? Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente lá no Twitter marcando @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @Mobilon e @Paulo Riga. Este episódio foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro Tecnocast semana que vem. Até lá! Falou!